Hoje é sábado, 2 de janeiro. Entra no ar nesse momento mais um Giro de Notícias. Hoje sem edição aqui no Giro de Notícias, sem edições no caso, né? Sem cortezinhos. Será um vídeo gravado e postado para vocês porque tô cansado. Confesso que eu tô cansado de editar o vídeo, que é o que mais exige tempo aqui no canal. Pautar, fazer roteiro, gravar, isso é tranquilo, eu amo fazer, mas editar tem hora que cansa. Mas vocês merecem um melhor conteúdo, se não tiver 100%, eu peço desculpas para vocês, mas o importante é tentar trazer informações aqui para a galera que curte o canal do TF. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois temas. Um, a respeito de João Paulo. Ontem muitas perguntas nas redes sociais. Tanto no almoço quanto no Noite Alvinegra eu fiz conteúdos leves ontem, né? Como era primeiro dia do ano, o jogo do Botafogo é só no próximo dia 6, resolvi, à exceção do Giro de Notícias, que possivelmente você não viu porque não teve ali notificações, que eu coloquei exatamente meia-noite ontem, não entrando no horário habitual do nosso giro, que é às 3. Então falei ali no Giro de Notícias, falei sobre a saída do Mufarrege e a entrada do Durcésio, expliquei um pouquinho para vocês quem sou eu, estará passando aqui, contei um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, depois eu coloquei no almoço com o TF jornalistas botafoguenses, fiz aqui uma esposa de positivo e à noite refiz um vídeo que eu já tinha colocado aqui no canal em março e eu acrescentei alguns outros atletas. Então se você não viu esses vídeos, veja. Nesse dia agora eu vou falar sobre João Paulo, que é um tema que vocês pediram muito ontem durante o dia aqui nos comentários, e também sobre postagens de alguns jogadores do Botafogo nas redes sociais. Vou frisar dois principalmente, Caio Alexandre e Canu. Este primeiro deu um show no seu Twitter e também do Vitor Luiz, que foi uma postagem de um jogador que colocou a cara. Eu acho que isso é importante. O momento é ruim, mas esses três jogadores eles colocaram ali alguns pontos bem bacanas. Apesar do momento ser horrível, o Botafogo terminou 2020 na segunda divisão, mas esses atletas colocaram as suas caras. Então já deixa aquele like, inscreva-se, compartilhe e vamos para mais um conteúdo aqui do canal do TF, o segundo Giro de Notícias do ano de 2021. Começo falando dos atletas, né, que postaram nas suas redes sociais. O Vitor Luiz, Canu e o Caio Alexandre fizeram algumas postagens falando dos seus anos, do seu ano anterior, perdão, do seu ano de anos deles de 2020. Isso aí ficou meio de cacofonia, né? Deu problema aqui, mas tudo bem. Mas os três jogadores falaram sobre o que aconteceu o ano passado. Canu fez algo fantástico. O zagueirão do Botafogo colocou fotos de todos os parentes com camisas do Botafogo. Isso mostra que ele é um cara que realmente veste a sua camisa, veste o manto do alvinegro e falou do ano e todos os três tiveram um discurso assim meio que semelhante. Falaram, no caso do Canu e do Caio, falando que a temporada foi de afirmação e todas as coisas aconteceram, mas quando o assunto era Botafogo era buscar uma mudança, buscar algo mais positivo. Vitor Luiz foi muito ainda enfático, falou que vai lutar até o final, que o Botafogo vai lutar, que não vai desistir do que aconteceu em relação às coisas que rolam no clube nesse momento. Falou que enquanto tiver esperança e possibilidade, ele vai dar o melhor. Não vive bom momento, o Vitor, esse é fato. Não joga o futebol que todos os botafoguenses esperavam que ele fosse atuar, principalmente quando ele chegou aqui, todos falavam, cara, isso era unânime. Foi resolvido o problema da lateral esquerda do Botafogo, e não foi, que o Vitor Luiz não consegue desempenhar um futebol nem próximo àquele que ele jogou entre 16 e 17 aqui dentro do Alvinegro. O Canu, ele já foi para aquele lado de mostrar que chegou no Botafogo como um adolescente, uma criança, e virou homem dentro do Botafogo, e vai lutar até o final. Caio Alexandre também foi nessa linha. Os jogadores precisam realmente entrarem nessa situação, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, em que a permanência na primeira divisão é algo bem complexo, deles realmente lutarem até o final. É o que a gente quer: luta, dedicação, honra, lutar pela estrela solitária. É o que todo torcedor do Botafogo, é o mínimo que a gente espera. Eu, como botafoguense, também espero muito isso, que a gente tenha um time que seja guerreiro e vibrante. E que essas postagens, que de repente essa mudança de ano, né, que o 2020 foi péssimo para o Botafogo, um ano com 12 vitórias, amigo. Eu nunca vivenciei isso na minha vida de torcedor, nunca comemorei
tão poucas vitórias em uma temporada. Eu espero que as coisas mudem, que a ficha mude também na cabeça do Botafogo e que a gente realmente permaneça na primeira divisão que a gente quer. É difícil, improvável, mas enquanto há vida, há esperança. Então, parabéns pela postura desses 3 jogadores, do Canu e do Vitor Luiz, que o Vitor podia se esconder nesse momento, como muitos se escondem, mas ele foi lá, colocou a cara a tapa e colocou que realmente não vive bom momento, mas vai lutar até o final. É isso, gostei desse ponto e agora a gente espera que as palavras colocadas no Instagram, elas também valham para dentro de campo, mudando de assunto e indo para o lado do João Paulo. Oficialmente, o volante voltou a ser jogador do Botafogo ontem, já que seu contrato de empréstimo com a equipe do Seattle Sounders terminou no dia 31 de dezembro. Mas segundo meu amigo Matheus Mandi, jornalista Matheus Mandi, ele conversou com o empresário do jogador e o seu vínculo, e a equipe americana tem até o dia 15 de janeiro para fazer aquele pagamento. O Botafogo quer receber mais ou menos 6 milhões de reais por esse atleta. Não só o Botafogo, né? Porque tem que passar um percentual para a equipe do Santa Cruz, que também tem parte dos direitos econômicos federativos. TF, o assunto agora eu quero saber é real. O João Paulo vai ficar no Botafogo? Amigos, improvável. Por quê? O Botafogo quer vender, o Seattle quer comprar. Aliás, o Botafogo quer vender, exatamente, eu falei besteira, o Seattle quer comprar e o João Paulo quer ficar lá. As 3 linhas não querem a volta do atleta para o Botafogo. O Seattle vai pagar essa quantia de 6 milhões? Eles estão tentando ali de algumas maneiras reduzirem o valor ou parcelar dentro dessa maneira. E pelo que eu já conversei com pessoas de dentro do Botafogo, a intenção do clube é realmente negociá-lo. Talvez diminuir um pouquinho? Pode ser, mas a intenção é pelo montante que foi acordado ali quando o jogador foi emprestado para a equipe americana. O João Paulo é um jogador muito caro, a gente não sabe em qual situação o Botafogo vai ficar nesse ano, a gente não sabe se é na primeira ou na segunda divisão. Se for na segunda divisão, o torcedor tem que entender uma coisa, a folha salarial do Botafogo vai ser essa aqui, ó. E um jogador como o João Paulo não caberá dentro da folha salarial do Botafogo. Um jogador que ganha mais de 50 mil reais será um luxo para o Botafogo caso aconteça a tragédia de uma queda para a Série B do Campeonato Nacional, porque não terá conta de TV e etc. Então é um assunto que a gente tem que tratar. Eu espero que eu não trate desse assunto aqui no canal. Espero que o Botafogo fique na primeira divisão. Mas se não acontecer isso, o Botafogo entra numa crise, numa espiral horroroso. E o João Paulo foge do que o Botafogo pode pagar. É um jogador que seria importantíssimo nesse ano, é um jogador que poderia ajudar demais. Aí tem aqueles torcedores que estão perguntando, Tef, mas ele pode ajudar o Botafogo nessa reta final? Ele pode voltar a atuar com a camisa botafoguense? Não, não pode. O contrato, ele terminou seu contrato e a janela nacional está fechada. Se por acaso, vamos colocar hipoteticamente, a janela estivesse aberta, aí seria diferente. O João Paulo voltou a ser um atleta do Botafogo e poderia ser inscrito no Campeonato Brasileiro e atuar até o final da competição, que terminará no mês de fevereiro. Por quê? A nova temporada da MLS só começará em março. Então, assim, se tivéssemos com a janela aberta, aí seria um caso totalmente diferente. De repente, o Botafogo ali conversava com o Seattle Sounders, tá bom, a gente vai vender vocês, a gente vai vender, gente, estou colocando isso aqui hipoteticamente, tá? Isso é não fato. Se fosse hipoteticamente, o Botafogo poderia conversar com o Seattle Sounders, tá bom, vamos vender pelo valor que vocês querem aí, a temporada vai começar em março, mas a gente vai fazer uma situação aqui bem bacana. O João Paulo joga com a gente aqui nessas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro e depois ele vai atuar com vocês. Infelizmente não é assim, muitos torcedores estão achando que ele poderia ajudar nessa reta final, mas as coisas não são da maneira que a gente quer e que a gente espera. Mas nesse ponto a gente vai esperar para ver o que vai acontecer nessa situação, se o João Paulo vai realmente voltar para os Estados Unidos, que parece que é um pulo de 10, uma enormidade, porque o Botafogo quer negociá-lo, o João Paulo quer ficar lá e o Seattle Sounders quer comprar. O Botafogo não fala sobre valores por causa de um motivo lógico. Se falar por quanto vai ser vendido, vai rolar penhora. Aliás, esse valor deve ser penhorado de qualquer maneira, mas o Botafogo não quer falar qual montante que será da venda, porque se ele explanar a situação, a chance de chegar uma equipe, de chegar um credor e penhorar esse valor totalmente, o Botafogo não ver nenhum centavo, perde o atleta e também perde a parte financeira. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse nosso giro de notícias um pouquinho diferente do tradicional. Amanhã
O Giro de Notícias deve voltar ao normal. Amanhã é segunda-feira, o Giro de Notícias deve voltar ao normal. Mais tarde, almoço com TF, depois à noite, Noite Alvinegra. Os 3 conteúdos de sempre aqui no canal. Se você, por acaso, não viu os vídeos desse período de ontem, né? Os vídeos que eu coloquei ontem no canal, o Giro, o Almoço e o Noite Alvinegra estarão passando aqui e também passaram no card no decorrer do vídeo. Se você quiser deixar aquele like, pode deixar. Aquele abraço, fique com Deus e vamos fogão que esse ano de 2021 seja muito diferente. Beijo, tchau, tchau, fui.